Dos irmãos, estou feliz em vê-los aqui. Achei que alguns de vocês não viriam por causa da chuva, mas vocês estão aqui. Graças a Deus nós podemos louvar o Senhor, podemos compartilhar da fé e podemos testemunhar da palavra de Jesus. Falei para os irmãos há poucos dias que a pregação é a tarefa da igreja. A igreja, o apóstolo Paulo diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O pregador que prega, ele é representante da igreja. Eu estou aqui representando vocês, fazendo o trabalho da igreja, que é a pregação. E a tarefa da igreja é contribuir, cooperar, participar. Então, o irmão que vem, que não é o pregador, mas ele, de certa forma, ele está participando da pregação. E eu fico contente, porque vocês estão aqui participando comigo, acompanhando. E como disse o apóstolo Paulo, um fala e os outros avaliam. É o que o apóstolo Paulo ensinou. Na pregação, na igreja, um prega, um fala, mas os outros ficam de ouvido, avaliando, procurando aprender e procurando repartir. Então nós estamos aqui, vamos ver a palavra de hoje. Muito bem. Pregação para a celebração da ceia. Hoje é dia da ceia e a pregação é direcionada para esse tema. Obrigado, irmão. Muito obrigado. O irmão é muito prestativo. O tema geral, que é o tema dos sermões da pregação, da ceia, é o Jesus de quem nos lembramos. Então essa é a finalidade. Já disse aos irmãos que a nossa interpretação da ceia é que a ceia não é um ritual. A minha avó achava que a ceia dava salvação, que ela era salva porque ela tomava a ceia. E quando ela não podia tomar a ceia, quando ela não podia ir à igreja, o pastor tinha que levar a ceia dela em casa, senão ela perdia a salvação. Era assim que ela entendia. Então era um desespero. E há pessoas que acreditam nisso. Está na cama, o pastor tem que vir aqui, senão, se ele não me der a ceia, eu perco a salvação. Mas não é isso que o Evangelho ensina, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou, façam essa cerimônia para lembrar de mim, é para isso. Então é um momento de recordação. A ceia do Senhor é um momento de recordação. Façam isso para lembrar de mim. Vocês comam esse pão e tomem este cálice e usem a lembrança, usem a memória para lembrar de mim. É isso que Jesus ensinou, isso que ele orientou. Não é um ritual, não é nada disso. Jesus não deixou nenhum ritual. Ele deixou duas ordenanças. O batismo, como testemunho da fé, e a ceia para comunhão com Jesus e comunhão com a igreja. Para que se lembrem de mim. O tema de hoje é: o Jesus de quem nos lembramos foi vitorioso por ser generoso em perdoar. Jesus, ele perdoou e ele se deu bem. A ideia é que o perdão é uma prática que quem pratica se dá bem. O perdoador se dá bem. Se dá melhor do que aquele que não perdoa. Perdoar é uma experiência de engrandecimento. Então, Jesus foi vitorioso por ser generoso em perdoar. Então vamos prosseguir? O texto é esse. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Eu estou usando a palavra de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E em seguida o versículo acrescenta que naquele momento os soldados estavam repartindo as vestes de Jesus, porque eles tinham pregado Jesus na cruz. Lucas 23, 24. Então esse é o nosso texto. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos prosseguir. Leia comigo. Durante o período de 6 horas em que Jesus esteve pregado na cruz, ele proferiu 7 declarações. Então, ficou
ficou na cruz durante 6 horas, e nesse período ele proferiu 7 declarações. Essas declarações são conhecidas como as 7 palavras da cruz, que não são palavras, são declarações. Aliás, uma delas é palavra, por exemplo, está consumado, tenho sede, mas o que chamamos de as 7 palavras da cruz são 7 declarações que Jesus faz. E por que isso é importante? É importante pelo seguinte: o que uma pessoa fala em determinadas situações, elas mostram a profundidade da pessoa. Nós conhecemos a pessoa pelo que ela fala. Então, se nós quisermos conhecer Jesus, um pouco mais, e que nós estamos fazendo desde que eu estou aqui, a cada mês, conhecendo um pouco mais de Jesus, nós precisamos avaliar o que ele falou. Eu conheço o pastor Edson a partir do que ele me fala, certo? Conheço a irmã Neuza a partir do que ela me fala. E conhecemos Jesus a partir do que ele fala. Então, não faz sentido a gente viver indiferente ao que Jesus fala. Porque aí nós ficamos Jesus fica como um estranho para nós. Há pessoas que não conseguem falar nada sobre Jesus. Fala alguma coisa sobre Jesus. Ele nasceu na estrebaria. Só isso, sabe? Não sabe mais nada. Então nós precisamos conhecer Jesus porque Ele é o Mestre, Ele é o nosso Senhor. Então, durante o período de 6 horas em que Jesus esteve pregado na cruz, Ele proferiu 7 declarações que são conhecidas como as 7 palavras da cruz. Nosso propósito é conhecer a Jesus mais e mais. Essa é a tarefa do crente, conhecer mais o seu Mestre, o seu Salvador. Como modelo a ser seguido. Por isso, precisamos nos lembrar dele sistematicamente. Fazer isto em memória de mim. Memória de minha lembrança. Já falei para os irmãos sabem que a palavra que Jesus usou é uma palavra que está na língua portuguesa e é do vocabulário médico, anamnese. Quando você vai ao médico, ele faz anamnese. Anamnese é um levantamento daquilo que você é, como é a sua vida, o que você fez, onde você nasceu, onde você morou. Anamnese é esse levantamento. Então, nós temos que fazer esse levantamento sobre Jesus. A anamnese dele, a memória dele, a lembrança dele. Se você for ao médico e ele não fizer anamnese, você já vai concluir que ele não vai fazer um bom trabalho. Porque um bom trabalho depende do levantamento das informações sobre o doente, que é a sua anamnese. Fazendo anamnese, que pode demorar, o meu neurologista levava 1h30 fazendo anamnese. E um mês depois, quando eu voltava lá, ele fazia tudo de novo. Novamente, por 1h30, ele ficava fazendo anamnese, perguntava tudo. Se eu fui operado, se eu fraturei alguma coisa, se eu tive infecções, se eu morei em lugares que tem malária, se tinha isso, e faz essa anamnese. O que Jesus falou? Façam anamnese de mim. Façam anamnese de mim. Porque eu sou o mestre, você é o servo tem que conhecer mais e mais o seu Senhor. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que, mensalmente, na ceia do Senhor, nós vamos conhecer mais e mais Jesus por meio dessas palavras que ele pronunciou da cruz, do alto da cruz. Eu estou propondo para os irmãos, espero que os irmãos me acompanhem, que durante 7 meses, cada dia, no dia da ceia, eu vou trazer um conhecimento de Jesus a partir do que ele falou na cruz. Ele está na cruz, ele fez 7 declarações. O que ele nos ensina com essas declarações? É isso que eu proponho para os irmãos. De forma que, nos próximos 7 meses, a cada dia da ceia do Senhor, você possa estar aqui e vamos juntos crescer no aprendizado sobre Jesus, conhecê-lo mais e mais, levando em conta o que ele falou. As palavras que ele pronunciou do alto da cruz. Eu acho que alguns irmãos aqui já devem ter ouvido falar isso, né? Que Jesus pronunciou 7 palavras na cruz.
E que os pregadores usam essas palavras para ensinar alguma coisa sobre Jesus. Porque sabemos alguma coisa sobre alguém com aquilo que aquele alguém falou. É isso que nós vamos fazer. Vamos prosseguir mais um pouquinho antes de entrar no assunto. Eu fiz a lista das 7 palavras da cruz. E talvez eu até faça depois uma folha para distribuir para todo mundo. Quando você quiser, você vai lá na Bíblia e lê. Primeira palavra é essa. Logo no início, nas 3 primeiras horas, porque Jesus ficou 6 horas na cruz. De 9 da manhã às 3 da tarde, foram 6 horas. Então, primeiramente, ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse ao Pai, fez uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus orou por aquelas pessoas, pedindo ao Pai para perdoar aquelas pessoas por aquilo que elas estavam fazendo. Pois bem, a segunda palavra da cruz está em Lucas 23, 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Estando na cruz, Jesus salvou um dos salteadores. Eram 2 ladrões pregados na cruz, um à direita e outro à esquerda, Jesus no meio. E o relato diz que Jesus salvou um daqueles. E Jesus garantiu essa salvação e disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, no próximo mês, na celebração da ceia, nós vamos avaliar, analisar essa segunda palavra da cruz. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu espero poder compartilhar com todos vocês. A terceira palavra da cruz foi dirigida a Maria, sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E disse para o filho, e disse para João, aqui é João, eis aí tua mãe. A quarta palavra da cruz, que nós vamos usar daqui a 4 meses, tenho sede. A palavra que ele pronunciou. A quinta palavra, que está em Marcos e Mateus, é a palavra do Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Vou gostar muito de compartilhar com os irmãos essa passagem, porque muita gente acha que Jesus foi abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Será verdade? O Pai virou as costas para o Filho? O Pai o abandonou? Por que Jesus fez essa oração ao Pai? Deus meu, por que me desamparaste? Quero compartilhar com você. E a sexta palavra, está consumado. Está consumado. João 19:30. E a última palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. São essas as 7 palavras da cruz que eu quero compartilhar com os irmãos sobre o que elas significam e sobre o que podemos aproveitar para as nossas vidas. Prosseguindo. Hoje vamos considerar a primeira palavra da cruz. Precisamos, antes de prosseguir, considerar uma breve história do perdão. O perdão tem uma história. A primeira declaração: a ofensa e a vingança sempre estiveram presentes nas convivências humanas. Onde houver 2 pessoas convivendo, haverá ofensa. E pode haver perdão. Toda vez que houver ofensa, deve haver perdão. É preciso haver perdão ou vingança. Há 2 possibilidades diante da ofensa: o perdão ou a vingança. Se eu não me vingo, vamos imaginar, eu estou passando ali e o Daniel de propósito me pisa no pé. Eu posso fazer 2 coisas. Eu posso abrir mão da vingança ou eu posso me vingar. Eu vou lá e também piso no pé dele. Se ele me pisou no pé para me ofender e eu vou lá e faço o mesmo, isso é vingança. Mas se eu olho para ele e diz: poxa, ele me pisou no pé hoje, mas ele já me fez tanto bem, ele já me ajudou tanto,
eu abro mão da vingança por causa do que ele é, por causa da consideração que eu tenho por ele, por causa da mãe dele, por causa da família dele. Abriu mão da vingança. A gente pensa que perdoar é uma coisa muito complicada. Não é complicado. Perdoar não é complicado. Perdoar é, diante da vingança, não retribuir. A vingança é o pagamento pelo mal que me fizeram. Isso é a vingança. O perdão é abrir mão da vingança. Então, o Daniel pisou no meu pé, eu não vou pisar no pé dele. Isso é perdão. Abrir mão da vingança. Isso é perdão. Aí você já deve começar a pensar o significado disso, né? Há 3 possibilidades. Primeiro, a história, eu falei uma história do perdão, o perdão tem uma história. Inicialmente, a vingança era permitida de qualquer maneira, de modo desproporcional. Por exemplo, o Daniel pisou no meu pé. Certo? Ele pisou no meu pé. Eu vou me vingar. Aí quebra o braço dele. Desculpa, irmão, não vou fazer isso não. O que aconteceu? A vingança foi desproporcional. E essa era o normal, era o comum. Na primeira fase, a vingança era do jeito que de acordo com a fúria da pessoa. A pessoa está furiosa, ela se vinga. É Gênesis 34. Depois você lê em casa. A história da moça chamada Diná. Diná era filha de Jacó. E, andando por lá, nas fazendas, encontrou um rapaz de um outro grupo, de uma outra família, de uma outra vila, de uma outra comunidade. E esse rapaz gostou muito da Diná e seduziu a Diná. Ofensa. A família de Diná, o pai, 12 irmãos, souberam e ficaram com muita raiva. Então, houve ofensa. É de se esperar que haja vingança. Então vai haver vingança. Como é que foi a vingança? Eles foram lá, mataram o rapaz, mataram o pai do rapaz, a mãe do rapaz, os empregados do rapaz, destruíram a casa do rapaz, queimaram a fazenda do rapaz. A vingança é desproporcional. Se eles fossem mais inteligentes, eles iriam lá e falar: olha, você seduziu nossa irmã. Nós queremos 50 vacas de indenização. Mas a vingança não se coaduna com a inteligência. A pessoa se vinga o homem se vinga da mulher que não quer mais saber dele, ele se vinga porque foi desprezado. E mata essa mulher e pega 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. Quer dizer, é irracional. A vingança, ela não é racional. O perdão, sim. Então, havia essa vingança desproporcional, o que muita gente faz. Meu pai falou de um homem que devia 100 reais, 100 cruzeiros, não, era réis, 1.000 réis. E disse que não ia pagar. O homem a quem ele devia, deu um tiro nele e matou. Outro dia eu estava vendo na televisão os motoqueiros fazendo bagunça na rua, gritando, indo para lá para cá, né, que eles chamam de rolezinho, e perturbando as famílias. Um homem foi lá, chamou o líder deles e falou: vocês estão perturbando, a gente está aqui, tem criança e tal. E ele continuou. Ofensa. O homem foi lá, pegou um revólver, deu um tiro nele e ele morreu. Matou. Quer dizer, a vingança, ela muitas vezes ela fora da razão. E isso acontece todo dia. Da história do perdão,
a vingança passou a ser proporcional à ofensa. A lei de Moisés não é uma lei que estimula a vingança. Muita gente pensa, é olho por olho, dente por dente, você vai ver comigo. Não foi isso que Moisés ensinou. Moisés falou, um olho por um olho. Quer dizer, a ofensa é a perda de um olho, a vingança é a perda de um olho. Mão por mão, eu quebrei sua mão, você quebra a minha, e não meu crânio. Essa é a lei de Moisés, a lei chamada lei de Talião, que era dos romanos, que veio dos romanos. Quer dizer, a vingança deve ser correspondente à ofensa, certo? Então você pisou no meu pé, eu piso no seu, pronto, não vou te dar um tiro. Aí vem essa vingança proporcional. Então os pagãos diziam, vingue-se do jeito que você quiser. Matou um, mata 20. Moisés falou, não. A lei de Moisés era uma lei de misericórdia. Não. Um olho por um olho. Um dente por um dente. Numa briga eu quebrei seu dente, você tem o direito de se vingar de mim. Quebra o meu, acabou. Agora, se eu quebrei o seu dente e você quer me cortar meu pescoço com a foice, é desproporcional. Então, o que Moisés fez é estabelecer uma coisa justa. Um olho por um olho, um dente por um dente, uma mão por uma mão, um pé por um pé. Isso aí já melhora muito. E o que Jesus fez? É a terceira fase. Nada de vingança. Jesus falou assim, você lembra da lei de Moisés? Sim, nos lembramos. O que a lei de Moisés dizia? Olho por olho, mão por mão, pé por pé. E eu, Jesus, o que eu digo? Nada de vingança. Se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Esteja preparado para sofrer uma outra ofensa. É isso que Jesus ensinou. E há uma agravante, porque bater na face direita é bater com o dorso da mão. Porque para eu bater do modo normal, eu vou bater na face esquerda. Se eu vou bater na face direita, então eu vou bater desse jeito aqui na pessoa. E bater com o dorso da mão não é só causar dor. É humilhar, é desprezar, é maltratar, é xingar. Bater com as costas da mão é tudo de ofensivo. Então Jesus falou, diante da pior das ofensas, esteja disposto a sofrer mais uma outra ofensa. Então aí está a história. Então na terceira fase, o que Jesus disse, que a doutrina dele é, em lugar de vingança, fazer o bem ao opressor. Perdoar é não retribuir ofensa com vingança. Essa coisa de aquela mulher, coisa terrível, aquela deputada ridícula correndo atrás do homem com o revólver na mão, certo? Porque o homem falou uma coisa que ela não gostou, ela correndo atrás do homem com o revólver na mão. Isso é uma imbecilidade. Isso é uma imbecilidade. Eu falo uma coisa que você fala uma coisa que eu não gosto, aí eu vou atrás de você e te ameaçando de te matar. Então, perdoar é não retribuir a ofensa com vingança. Deixar ir. A palavra perdoar significa deixar ir. Certo? Então vamos imaginar agora o pastor Edson. Certo? Então o pastor Edson fez alguma coisa, furou o pneu do meu carro. Não gosta de mim, não gostou do meu carro. Aí eu pego ele pelo pescoço para me vingar. Se eu abro a mão e deixo ele ir embora, eu perdoei. Isso é perdão. Perdão é deixar ir. O ofensor, deixa ele ir embora. Mas ele pisou no meu pé, quebrou minha unha, tudo bem, deixa ele ir embora. Isso é perdão. Pois bem, diante de tudo isso, vamos ver o que diz, o que significa a palavra que Jesus proferiu. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Primeiramente, a generosidade de Jesus em perdoar preservou vidas. Irmãos, quanta gente está viva porque houve perdão?
Quanta família está em pé porque houve perdão? Certo? Então, quanta pessoa teve comida porque houve perdão? O perdão preserva a vida. Você me pergunta, aquela multidão pela qual Jesus pede perdão, aquelas pessoas corriam algum risco de morrer? Corriam. Vou explicar por quê. A crucificação de Jesus foi um evento de maldade cósmica. Certo? Nesses casos, muitas vezes, ocorrem fenômenos pelos quais muita gente morre. Escuridão, terremoto, abalo das rochas. O que aconteceu? Quando Jesus foi morto, quando ele foi crucificado, escureceu, o tempo todo escureceu. Houve tremor de terras. Houve abertura do solo. Mas esses fenômenos foram contidos e ninguém morreu. Quando se estuda o livro do Êxodo, o livro que fala da saída de Moisés, a gente vê, por exemplo, quando o povo fez o bezerro de ouro, o Arão fez o bezerro de ouro, e o povo adorou aquele bezerro, quando Moisés desceu do monte, morreu muita gente. Porque era um evento de natureza catastrófica. Trocar Deus que tirou o povo do Egito por um bezerro de ouro. Quando mais adiante houve uma rebelião, do povo, de algumas pessoas contra Moisés, houve a mesma coisa. Deus mandou um imenso terremoto, escuridão, e o piso, o solo onde eles estavam se abriu, formou-se uma grande cratera e centenas de pessoas caíram ali. Na crucificação de Jesus, poderia acontecer algo parecido? Poderia. Mas, os eventos que poderiam trazer morte foram contidos. Por isso, eu afirmo que Deus ouviu a oração de Jesus. Deus perdoou aquelas pessoas. Não se vingou delas por estarem matando o seu filho. Não morreu nenhum sacerdote mentiroso, trapaceiro. Não morreram soldados cruéis. Não morreu nenhum dos dois ladrões na cruz. Não morreu a multidão que estava xingando Jesus. Não morreu ninguém. Pois bem, esse evento foi contido. Esse evento foi contido. Continuando então, Jesus não exigiu pedido de perdão pela dor física, ofensa psicológica e ofensa moral. Os irmãos sabem que enquanto Jesus está falando, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, os soldados estavam repartindo as vestes de Jesus. As pessoas usavam 5 peças: o turbante, a sandália, o cinto, depois a túnica, que era como se fosse um camisolão, que vinha até o meio da perna, e depois a capa. O turbante já não estava mais por ali. A sandália já não estava mais por ali. O cinto também não. O que tinha sobrado de todo o problema que Jesus veio passando, carregando a cruz, o que tinha sobrado era a túnica, que era tipo um camisolão, como falei, e a capa, que funcionava também como cobertor. Todo judeu tinha aquela capa. A capa era feita de vários pedaços de tecido, de lã ou de pele de animal. E os soldados descosturaram as 4 partes, e repartiram. Isso chamado veste. Essa capa externa era chamada de veste. Então, Jesus estava com 2 peças, a veste e a túnica. A veste eles repartiram. Descosturaram as costuras, porque eram costuras de barbante, e cada um pegou um pedaço.
E a túnica era tecida, inteiriça, era inteiriça, não era feita de pedaços. Alguns acham que aquela túnica foi tecida por Maria. Então era inteira, ela não tinha costura. Daí eles falaram, não vamos rasgar não, né? Vamos lançar sorte. Aí lançaram a sorte. Então eles rasgaram a capa e sortearam a túnica. E o que eles fizeram? Eles tinham machucado Jesus, tinham ofendido Jesus e tirado a roupa dele. Tirado a roupa dele. Os soldados, quando crucificavam uma pessoa, não é que a lei exigia que a pessoa ficasse nua, mas os soldados se achavam no direito de ficar com a roupa daquele que estava sendo crucificado. Era o cúmulo da maldade, da perversidade, da ruindade. Era o cúmulo. Há um hino que diz, eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar. Porque há essa vergonha da cruz. Essa vergonha da cruz. Eles me machucaram, eles me difamaram, eles me maltrataram, eles me deixaram sem roupa. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Bom, a gente acha tão difícil de perdoar, às vezes, uma coisa tua. Há pessoas que deixam de vir à igreja, porque a fulana passou por mim, o fulano passou por mim, não falou nada, ou falou isso, falou aquilo, ou não elogiou minha roupa, coisa. É com facilidade. Não, Jesus mostra que diante da pior das ofensas, nós podemos perdoar. Você pode analisar comigo que Jesus perdoou a todas aquelas pessoas. Por quê? Porque Ele está pedindo ao Pai para perdoar. Porque nós só pedimos a Deus para perdoar uma pessoa a quem nós já perdoamos. Eu não vou pedir a Deus perdoar uma pessoa que eu não perdoei. Então quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Ele poderia dizer, Pai, eu já perdoei toda essa gente. Da sua parte, perdoa também. Perdoa também. Da sua parte, perdoa também. Então, Jesus não exigiu o pedido de perdão. Eu lembro que uma vez eu estava aconselhando um casal e o marido falou, pastor, ela tem que pedir perdão. Eu falei, não, porque se ela não pedir perdão, não tem jeito, ela tem que pedir perdão. Irmãos, os irmãos sabem que Deus perdoa a gente sem pedir perdão? Sabe por quê? Porque eu não sei quais são as ofensas que eu cometi contra Deus, eu não sei, não lembro. E se Ele me perdoa, Ele me perdoa sem eu ter pedido? Porque como é que eu vou pedir perdão pelos pecados que eu nem sei que cometi? E Jesus perdoa, ninguém pediu. Ele perdoa porque Ele é perdoador. 1.2. Jesus pediu perdão para todos os ofensores. Líderes religiosos, soldados, assaltantes na cruz, pessoas na multidão. Todo mundo. Todo mundo. Ele perdoou todas as pessoas. Ele não esperou que alguém pedisse, né? Poderia ser que se fosse eu, esperasse. Que daqui a pouco, Jesus, perdão, perdão. Não, ninguém pediu perdão. E todo mundo estava ali fazendo o pior possível. O texto da Bíblia diz que as pessoas que gostavam de Jesus e respeitavam Jesus ficaram longe. Não ficaram ali no meio da ofensa, da atitude ofensiva. Maria, as outras mulheres e os que amavam Jesus ficaram de longe, olhando de longe. As forças da destruição estiveram presentes, mas ninguém pagou com a vida. E você sabe o que aconteceu? Em vez de morrer gente, viveu gente. Mateus diz que naquele dia, naquela hora, mortos ressuscitaram. Então, o que devia se esperar é que a terra abrisse e aquelas pessoas más caíssem ali e se morressem pela maldade. Mas não.
Túmulos se abriram e mortos ressuscitaram. Andaram um pouco na cidade e depois foram para onde eles deviam ir. Evidentemente, foram para o céu. Eles ressuscitaram, não foi para ficar aqui. Eles ressuscitaram, foram vistos e sumiram. Alguém viu, porque narraram. Então, em vez de morrer gente, viveu gente. Por causa do perdão. O perdão da vida. Houve um homem lá no Rio que ele me fez um mal muito grande. Um mal muito grande. Se eu me perdoasse, seria vida para ele. Mas ele já morreu há muito tempo. Então, não sei o que fazer. Porque essa semana, porque quando eu prego alguma coisa, eu fico refletindo sobre mim. E tinha essa pessoa para eu perdoar. Agora não sei o que eu faço, né? Mas eu tenho que dar um exemplo. Mas eu posso perdoar no meu coração, na minha alma. Eu poderia também pedir ao anjo Gabriel, porque acredito que ele está lá no céu. Pedir ao anjo Gabriel para dar um puxão de orelha nele e depois eu largar de mão. Mas ficou assim. O perdão salva famílias. O perdão salva casamentos. O perdão salva amizades. Salva amizades. E Jesus, ao pedir perdão, ele preservou vidas. Prosseguindo, a generosidade de Jesus em perdoar permitiu a ele serenidade no período em que esteve em tormento. Uma coisa interessante. Perdão faz bem para quem perdoa. Agora, ultimamente, de alguns 10, 15 anos para cá, estudiosos têm trabalhado no perdão. Têm surgido livros, estudos, pesquisas, teses de mestrado, de doutorado sobre o perdão. E há profissionais da área de saúde ensinando a perdoar. Por quê? Porque o perdão é bom. É bom. Jesus tomou uma atitude de perdão e aquilo foi bom. Vou explicar por quê. O comportamento dos condenados era de desespero. Não foi só Jesus que estava ali, tinha mais dois ali, e o povo estava acostumado a ver aquilo. Então o comportamento dos condenados era de desespero, gritaria, xingamento, blasfêmias, o que aumentava o seu sofrimento. Então o condenado estava na cruz, pregado, dor terrível, e ele olhava para as pessoas e xingava. Um professor meu falou, que ele leu, que o ambiente era tão ruim, tão pesado, que as pessoas sensíveis não chegavam lá, porque é puro palavrão. Aqueles homens pregados na cruz, eles blasfemavam, eles falavam palavrões, eles xingavam, eles goelavam, era um ambiente terrível. E isso piorava a dor deles. Pergunto a você, use a sua inteligência. Por que alguns condenados ficavam uma semana para morrer e Jesus morreu em 6 horas? Por quê? Porque aquelas pessoas, aqueles criminosos, ficavam ali na cruz e não morriam. No caso dessa crucificação, os religiosos falaram para o Pilatos: Pilatos, olha, esse pessoal fica aí na cruz, amanhã é Páscoa e tal, tira eles daí, quebra a perna dele as pernas deles para eles não fugirem e tira eles da cruz. Eu podia ficar ali dias e dias e dias, presos lá e falando palavrão. Jesus não falou nenhuma palavra grosseira para ninguém. Ele falou palavras meigas, mas os outros ficaram lá xingando, blasfêmias. Os estudos mostram
que uma pessoa revoltada, que está para morrer, ela às vezes demora a morrer porque ela está revoltada e dentro dela não está em paz. Uma vez eu visitei um homem no Hospital das Clínicas, ele já estava no finzinho, mas ele estava muito revoltado. Eu quis orar por ele, ele não quis, falou palavrão, xingou. Aí eu pensei comigo, esse vai demorar aí, vai ficar um tempão aí, porque ele não está preparado para o encontro com o Senhor. Jesus em 6 horas estava pronto. Pai, estou pronto, entrego o meu espírito. 6 horas. E os outros, quando chegaram os soldados, falaram, eles estão vivos, pode ficar vivos aí mais uma semana, vão quebrar as pernas dele. Aí quebra a perna, deixa eles aí no sol, 3 horas da tarde, não fazia sol, quebra a perna dele, deixa aí no sol. E Jesus resolveu tudo em 6 horas. Porque os outros condenados demoravam uma semana, ali na cruz. Então, a raiva é muito importante. Por exemplo, antigamente na roça era comum isso, quando uma pessoa ficava muito doente, uma pessoa idosa, e essa pessoa, os mais experientes concluíam que aquele doente não ia sobreviver, que aquele doente ia morrer, então chamavam os filhos para falar, né? Eles vinham, o filho vinha, pai, perdão, pai, alguns dias eu fui desobediente, um dia eu fui grosseiro, perdão, pai. Então os filhos vinham pedir perdão. E quando todos os filhos vinham pedir perdão, ele entregava a alma, ele fechava os olhos, estava tudo resolvido. Com Jesus estava tudo resolvido em 6 horas. E quando os soldados furaram o peito dele, saiu água e sangue, que é sinal de cadáver. É uma marca cadavérica. Se você fura um corpo, sai água e sangue, então é sinal de que está morto. Então a generosidade de Jesus deu a ele a serenidade para que ele pudesse rapidinho cumprir a sua missão. Ele precisava estar na cruz, ele deveria estar na cruz, mas ele não foi atormentado longamente. 2 comentários. Jesus ficou sereno, suportando todas as dores, xingamentos e vergonha. 2. O tempo do seu sofrimento foi aliviado, foi reduzido para 6 horas. Há pessoas, como disse, que precisam de uma ajuda espiritual, psicológica, para passar essa fase. Eles ficam lá. Antigamente era muito comum acontecer isso, principalmente na roça, que as pessoas morriam em casa, e isso acontecia. Jesus ficou sereno. Está sereno, missão cumprida. Não é, Maria? 2. O tempo foi reduzido. Alguns crucificados, eu estou repetindo aqui, né? Penavam por mais de uma semana pregados na cruz. Jesus estava preparado em 6 horas para ir ao encontro do Pai, por causa do seu estado psíquico e espiritual. O ser humano realizado espiritualmente é aquele que foi liberto de todas as mágoas, rancores ou desejo de vingança. Esse é o ser livre. Jesus estava livre. Livre de toda mágoa, todo rancor, todo desejo de vingança, toda a culpa, todo medo, toda vergonha. Não tem mais, passou. A generosidade de Jesus, em último lugar, em perdoar, permitiu-lhe declarar o cumprimento de sua missão. Está consumado. Um escritor pagão, referindo-se a Jesus, declarou: venceste, pálido Galileu. Você venceu. Por quê? Porque esse pálido Galileu, esse Jesus pálido, conquistou o mundo. Esse filósofo que falou isso, ele estava analisando o fato que a palavra de Jesus se espalhou pelo mundo inteiro. A palavra dos filósofos, dos outros religiosos tinha morrido. E Jesus reinava em milhões de corações. Venceste, pálido Galileu.
Você venceu. E ele pode declarar: está consumado. Está consumado. Jesus venceu na cruz. Jesus tinha assumido a sua missão como declarada nas Escrituras. Jesus tinha uma missão, ele tinha que cumprir essa missão. Como é que a missão dele era declarada? O texto diz: ele verá o fruto do seu trabalho, ou o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Se fosse de outra maneira, o propósito de Jesus teria sido frustrado. Ele precisava declarar que está consumado, é isso. A Escritura diz que o Cristo intercedeu pelos pecadores. Ele intercedeu. Então ele pode dizer: está consumado. Está consumado. O texto diz que Jesus bradou em alta voz: está consumado. É a palavra grega tetelestai, o verbo no perfeito, que dá a ideia de algo pleno, completo, irrevogável. Tetelestai. Está consumado. Mas porque ele intercedeu pelos pecadores. Ele cumpriu o que era a sua missão: interceder pelos pecadores, pedir perdão pelos pecadores. E ao pedir perdão por aqueles ofensores, Jesus salvou as suas vidas. Como disse, repito, perdão salva vidas, salva igrejas, salva famílias, salva. O outro comentário: Jesus então declara cumprida a sua missão. Nenhuma missão que envolva seres humanos pode ser privada do perdão. Onde houver mais de uma pessoa, haverá ofensa, e haverá vingança, e precisa haver perdão. Em todo lugar onde mais de uma pessoa estiver viva, alguém vai ser ofendido. E alguém vai se vingar, ou alguém vai perdoar. Poderíamos fazer um propósito nas nossas vidas em relação às pessoas com quem nós convivemos, as pessoas a quem nós amamos, para que sempre que houver ofensa, não haja vingança, haja perdão. Perdão é isso: eu não me vingo de você. Você me deixou com raiva, me ofendeu, me maltratou, me fez passar vergonha. Mas eu não me vingo. Eu não retribuo. Bom, você está cansado, né? Sabe por que às vezes eu faço um longo sermão? Porque considero algo de riqueza para o ser humano. Pastor Isaltino diz que o pregador não deve falar nada que não seja relevante. E o que eu estou falando é relevante. O pastor Isaltino falava, já é morto, que quando falamos alguma coisa relevante, isso se justifica que a gente está falando, porque é relevante. Então vou terminar com as seguintes palavras. O Jesus de quem nos lembramos era generoso em perdoar. Que tal a gente ser um pouco mais generoso, perdoar um pouco mais? Ele não exigiu que os ofensores pedissem perdão. Sua missão era interceder por todos os pecadores. Em seu pedido, Jesus não orou apenas por líderes religiosos que pediram a sua morte, mas também pelos soldados que o pregaram na cruz e pela multidão que escarnecia dele. E até por um dos ladrões pregados na cruz. Jesus cumpriu plenamente a sua missão, descrita na profecia. Pelos pecadores, intercedeu. Às vezes o pecador é nosso vizinho, é nosso irmão. Às vezes é a esposa, o pecador às vezes é o marido, às vezes é o filho.
Jesus intercedeu pelos pecadores. Devemos considerar a possibilidade de também interceder pelos transgressores, aqueles que transgridem contra nós, e por todos aqueles que nos ofendem. Para isso, que Deus nos capacite. Você diz amém? Amém. Tá, obrigado pela